Um policial disfarçado investiga uma sequência de furtos enquanto se infiltra no mundo dos rachas de rua. E aí pessoal, hoje temos essa épica ação do ano de 2001 chamado Velozes e Furiosos. Se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Em uma estrada deserta, um caminhão cheio de mercadorias eletrônicas é assaltado por uma gangue que tem sempre o mesmo modo de operação. Eles chegam em 3 carros turbinados e cercam o caminhão. Eles arrancam o vidro do visor para invadir o veículo e levam ele embora junto com a mercadoria. Brian O'Connor trabalha na Autopeças Harry e vai comer todos os dias na lanchonete de Dominic Toretto, que é o cara mais respeitado dos rachas e recebe os materiais da loja em que Brian trabalha. A equipe de Toretto é formada por Letty, Leon, Vince e Jessé, que chegam ao local. Vince e Brian são apaixonados por Mia, irmã de Toretto. Assim que Vince chega e flerta com Mia, Brian acha ruim e vai embora, mas acabam brigando até que Toretto intervém na briga, colocando Brian para correr, dizendo para ele nunca mais voltar lá. Naquela noite, Brian vai em um racha de carros e espera até Toretto chegar com sua equipe para negociar sua participação naquela corrida. Ele faz sua oferta e oferece seu carro como pagamento da sua aposta caso perca o racha. Toretto se impressiona com o carro e aceita a oferta dele. Então é dada a largada e iniciam o racha no meio da cidade. Toretto lidera na frente de todos e Brian larga logo atrás, mas ele usa o nitro e consegue ultrapassar todos. O seu carro começa a pifar porque o seu motor não aguenta tudo aquilo e acaba perdendo a corrida. Apesar disso, Brian fica feliz porque acha que quase alcançou Toretto. A polícia chega ao local e todos fogem. Toretto esconde o seu carro e sai andando, mas é reconhecido pela polícia e começa a fugir, até que Brian aparece e tira ele daquele lugar, despistando vários policiais. Toretto se impressiona com as habilidades de Brian na direção do veículo e questiona o tempo que ele passou na prisão, e ele sabe disso, pois puxou toda a ficha dele na internet. Mas nesse momento, eles são cercados por motos e são escoltados até o chefe da gangue japonesa e rival de Toretto, Johnny Tran, pois haviam invadido o território dele. Os japoneses deixam eles irem embora, mas como vingança, eles atiram no carro até ele começar a pegar fogo e explodir. Chegando na casa de Toretto, Brian é convidado para entrar na festa que está acontecendo ali. Vince fica bravo porque Brian está lá, mas Toretto diz que ele o ajudou a fugir. Letty leva Toretto para o quarto e Vince procura briga com Brian, mas Mia separa eles. No dia seguinte, Brian é abordado pela polícia e é levado até o departamento de polícia de Los Angeles e do FBI, para que ninguém suspeitasse que ele é um policial. Eles conversam com Brian, um agente disfarçado no mundo dos rachas, sobre a missão. Seus chefes falam sobre os últimos assaltos aos caminhões e sobre os principais suspeitos. Pelo modo de operar, sabem que é alguém que pertence à gangue das corridas de rua. Brian diz que precisa de tempo para ganhar a confiança de Toretto e se aproximar mais dele, pois ele sabe quem faz esses assaltos. Mais tarde, ele leva um carro destruído para Toretto, pois diz que estava devendo um carro para ele. Ele acaba aceitando porque o motor é muito bom, então chama Brian para trabalhar no carro enquanto ele não estiver no Harry, e diz que quando o carro estiver pronto, ele vai participar de uma competição no deserto. Brian começa a frequentar mais a casa de Toretto e chama Mia para sair, mas ela só aceita o convite na frente de Vince, que estava provocando Brian. No dia seguinte, Hector vai até o trabalho de Brian e pede por algumas peças. Ele oferece muito dinheiro para 3 peças de Honda Civics. Naquela noite, ele invade a oficina de Hector para tentar descobrir alguma informação, mas não encontra nada incriminatório, até que Vince o pega saindo do local e o leva até Toretto.
Vince acusa ele de ser um policial disfarçado, mas Brian diz que está apenas investigando os seus adversários para a corrida no deserto que vai acontecer em breve. Após isso, Toretto leva eles para invadirem a oficina de Johnny Tran. Enquanto eles olham os motores que vão usar nas corridas, Brian vê várias caixas de mercadorias roubadas. Mas em seguida, os japoneses chegam no local e eles se escondem e assistem enquanto eles torturam o responsável pelo atraso na entrega dos motores. A polícia quer prender os japoneses, mas Brian diz que os pneus não combinam com as provas que eles já têm e que eles não são os culpados. Os policiais desconfiam de Toretto e mostram a foto de um homem que havia sido torturado por ele, mas Brian nega e pede mais alguns dias. Toretto leva Brian para ver um carro que foi montado por ele e seu pai. Ele conta que nunca teve coragem de pilotar aquele carro e fala que seu pai morreu em um acidente de carro quando o tanque explodiu. Também conta que uns dias depois disso, quando viu um homem que menosprezou a morte de seu pai, acabou eliminando ele. E depois disso, ele foi banido das pistas de corrida para sempre e diz que somente quando está correndo se sente livre. Mais tarde, Brian está em seu encontro e pergunta como a equipe de Toretto foi formada. Mia diz que seu irmão e Vince se conhecem desde que são pequenos e foram criados juntos. Alette vivia nas ruas e sempre foi apaixonada por carros, até que acabou conhecendo e se interessando por Toretto. E Leon e Jessé chegaram juntos e nunca mais foram embora. Naquela noite, aconteceu mais um assalto e a polícia decide que vai prender Johnny Tran. Eles invadem o restaurante e a casa dele, mas não conseguem encontrar nenhuma prova, pois todas as mercadorias foram compradas legalmente. As suspeitas de que Toretto é o responsável pelos assaltos aumentam, mas Brian tem dificuldades de aceitar, porque se tornou mais próximo dele e também de Mia. O carro que estava na oficina finalmente ficou pronto, e eles vão até o local da corrida no deserto. Mas antes, Brian diz que está precisando de grana extra, e que quer fazer o mesmo que Toretto faz para ganhar tanto dinheiro. Toretto diz que eles conversam depois que participarem da corrida no deserto. As corridas começam e Letty é a primeira da equipe a participar. Ela é provocada por seu concorrente, mas deixa ele comendo poeira. O próximo é Jessé, que aposta o seu carro na corrida contra Johnny Tran. Jessé larga na frente, mas usa o nitro muito cedo e acaba perdendo a corrida. Jessé foge com o carro e Johnny vai cobrar o carro com Toretto. Eles brigam porque o japonês acusa Toretto de ter denunciado ele de ter mercadorias ilegais. Porém, Toretto diz que nunca denunciou ninguém. Naquela noite, Brian vê Mia brigando com seu irmão, que vai embora com sua equipe. Ele questiona Mia o motivo deles terem ido embora e se é por causa dos caminhões. Ele confessa que é policial, mas que tudo que sente por Mia é real e convence Mia a ajudar, porque seu irmão pode estar em perigo, pois todos os policiais e caminhoneiros estavam atrás dele. Para descobrir a localização deles, Brian rastreia o telefone de Toretto com a ajuda da polícia. A equipe de Toretto está apreensiva em fazer o trabalho sem Jessé, mas ele os tranquiliza e todos seguem o plano. Então, cercam o caminhão usando a mesma técnica de sempre. Mas quando Vince pula no caminhão, o motorista começa a atirar. Ele tenta voltar para o carro, mas o caminhão freia e ele acaba com seu braço preso no cabo da antena. Letty diz que consegue resgatar Vince, mas o caminhoneiro bate no carro dela, que acaba capotando. Apesar disso, consegue sair viva do carro com a ajuda de Leon. O carro de Toretto está detonado enquanto ele tenta resgatar Vince. Então Brian chega com o carro e pede que Mia assuma o volante enquanto ele pula para soltar o braço de Vince. Ele consegue soltá-lo e voltam novamente para o carro.
Brian faz uma ligação e pede um helicóptero para resgatar Vince, pois ele iria morrer em poucos minutos se não recebesse tratamento. Assim que ele é resgatado, Toretto e sua equipe fogem. Brian vai até a casa de Toretto e chega a tempo de impedi-lo a ir atrás de Jessé. Nesse momento, Jessé finalmente chega, mas a máfia japonesa também. Eles atiram em todos e acabam acertando Jessé. Brian e Toretto vão atrás deles. O policial atira neles, mas as motos começam a cercá-lo até que Toretto chega e derruba um motoqueiro. Brian consegue acertar o outro, mas depois disso, Toretto começa a escapar e o policial vai atrás dele. Eles param no semáforo e apostam um último racha. Os pilotos escapam por pouco de uma batida com o trem, mas logo em seguida, Toretto bate em um caminhão e seu carro capota. O homem sai vivo do carro, mas a polícia está chegando no local. Então Brian entrega a ele sua chave para fugir, dizendo que estava devendo a ele um carro. No México, Toretto dirige um carro e comemora sua liberdade, dando a entender que novos acontecimentos vêm por aí. E aí, o que achou do recap de hoje? Esperamos que tenha gostado. Se quiser a continuação dessa história, deixe nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um joinha no vídeo. Te vejo no próximo recap!